Olá, esse é o CEAFcast, um canal de comunicação e informação produzido pelo CEAF do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Esse episódio trará o tema Liderança e Gestão de Pessoas no Ministério Público. O convidado de hoje é Marcelo Tubino Vieira, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional do Júri, com mediação do diretor do CEAF, promotor de justiça Sergiane Arres. Bom, bem-vindos. Hoje eu tenho uma grande satisfação em iniciar esse podcast Liderança e Gestão de Pessoas na área pública, e depois nós vamos ampliar esse conceito, né, Tubino? Com o meu grande amigo, colega, parceiro de competições esportivas, Marcelo Tubino Vieira, que o Tubino ele concluiu recentemente o curso de pós-graduação em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização, na PUC, né? E utilizou, né, Tubino, e isso é importante mencionar, uma bolsa parcial do Ministério Público e da Associação do Ministério Público. Então, com essa pós-graduação que tu fizeste, tu já está aplicando, né? Já aplicava, acho que quase, eu que te conheço, olha, mais de 20 anos, puxa, a gente estamos ficando velho, né? Mas eu que te conheço há mais de 20 anos, eu sei que tu já aplicava intuitivamente, né, esses conceitos, mas agora com o conhecimento científico tu já vem aplicando, né? Dentro da nossa instituição, inclusive ministrou para os novos, que eu tive o prazer de assistir, essa aula, assuntos parecidos que nós vamos conversar aqui sobre liderança e gestão de pessoas dentro do Ministério Público, né? Então essa é uma oportunidade única que nós temos de comentar esses conceitos que muitos conhecem, que muitos aplicam, mas que muitas vezes alguns detalhes técnicos passam despercebidos. Às vezes é justamente o que está se precisando para azeitar um time, né? Uma equipe, seja ela onde estiver. Então é tudo isso que a gente vai passar hoje aqui. Então é um prazer imenso, tá? Te receber. E já inicio te provocando no seguinte sentido. O título do nosso podcast é Liderança e Gestão de Pessoas no Ministério Público. Mas esse conceito a gente não precisava ter limitado assim, né? A gente poderia conversar sobre liderança e gestão de pessoas na vida, né? Nas empresas, nas organizações, na sociedade civil, na área pública, na área privada, não te parece isso? Eu primeiro agradeço, Sérgio, a oportunidade de estar trazendo ideias aqui aos colegas, aqueles que vão nos assistir, que nos assistem, seja da área pública, seja da área privada. Tenho certeza que aqui a gente vai fazer um bom evento, um bom encontro, muito por tua generosidade, pela amizade, pela organização que o CEAF tem aqui com todos os colegas, e essa capacidade de cada um que vem aqui poder expor seu pensamento, sua ideia e contribuir com uma melhoria, né, dos nossos serviços aqui no Ministério Público. Quando se fala em gestão e liderança, é justamente isso, Sérgio. Desde sempre, né, nós como seres humanos, né, para nos desenvolver ao longo dos anos, a gente percebeu que agir em conjunto é muito mais eficiente do que agir sozinho. Então, desde lá do tempo das cavernas, lá quando tinha que abater um grande predador, se percebeu que se for um contra um não vai dar certo. Um tem que distrair o predador, o outro tem que segurar e o outro, quem sabe, dar o golpe fatal. E assim a gente fez, e assim a gente faz como sociedade, se organizando, dividindo tarefas, né? Sempre foi muito evolutivo, né? Ora a gente lidera, inspira, ora a gente segue ensinamentos. E na carreira pública eu acredito que a responsabilidade ainda é maior, porque não apenas a gente tem que lidar com as nossas equipes, como também a gente tem um interesse público por detrás de tudo aquilo.
E as ferramentas, digamos assim, de incentivo são um pouco diferentes da área privada, né? Na área privada é muito mais fácil, tu dá um bônus, né? Tu dá um percentual, daqui um pouco entra para a sociedade, enfim. E na iniciativa pública, as ferramentas elas são mais engessadas. E daí a necessidade da gente ter conhecimento dessas ferramentas mais psicológicas e dinâmicas. E o engraçado e o curioso é que tanto na pública como na privada, na área privada, as ferramentas que mais definem são as mesmas. Mas, Tubino, uma pessoa, ela nasce líder ou ela se transforma em um líder? Tudo é treinado, tudo é ajustado. Ao longo da vida, ora a gente segue naquela área que talvez a gente não tenha tanto conhecimento, ou naquela área que a gente precise de alguém para orientar. Ora, em algumas outras situações, a gente lidera um movimento, a gente lidera uma equipe. Olha no Ministério Público, né? Coisas que a gente não tem em faculdade, não tem na preparação para o concurso, não tem lugar algum. Então, hoje em dia, os colegas, por exemplo, vão para uma promotoria, que no mínimo ali tem 3 servidores que ele vai ter que liderar, que ele vai ter que cooperar, que ele vai ter que ser um modelo, que ele vai ter que inspirar. Outros colegas vão para locais que já tem 5, 20, que tem outro promotor, tem outros colegas, né? E isso leva uma questão, né, que hoje a gente está vivenciando dentro do Ministério Público, mas não só dentro do Ministério Público, né? Porque nós estamos falando de liderança, e a liderança é um conceito que nada mais é do que as relações que se estabelecem entre seres humanos, né, a partir de uma organização, como tu mesmo disse, um lidera e o outro é liderado, mas hoje a questão das gerações diferentes, das mudanças significativas e muito rápidas, né? Das exigências sociais. Se falar, por exemplo, pegando o estado como o Rio Grande do Sul, nós estamos no Rio Grande do Sul, um estado que judicializa muito. Como falar em liderança nesses tempos de mudanças muito rápidas e manter mesmo assim o impacto social do trabalho do Ministério Público nesse campo? Eu penso que um líder, ele, acima de tudo, ele tem que ter muita sensibilidade em conhecer os seus colaboradores. Saber como ele é, os traços da personalidade, como ele melhor funciona, o que ele gosta, que ano ele nasceu, né? As gerações, sim, hoje em dia tem muito choque geracional, né? E para diversas tarefas nós temos ali um perfil mais adequado ou menos adequado. E o importante é aquela primeira pergunta que tu falou, tudo é treinado, Sérgio. Tudo é desenvolvido, nada é absoluto, né? A gente pode desenvolver mais resiliência, maior otimismo, esperança, né? A gente fala muito da esperança, né? Não é algo assim que é platônico, não. Esperança é traçar meta, perseguir meta, traçar objetivos, algo palpável, né? Então eu acredito que primeiro é uma sensibilidade, sem nunca fechar canal de diálogo, tu nunca pode engessar. Ao final das contas, tu como líder, tu tem que deixar um ambiente psicologicamente seguro para que aquele teu colaborador possa errar e ser corrigido na medida sempre do possível. A gente tem que traçar um canal de comunicação que a pessoa não se defenda quando tu vai falar com ela. Que a pessoa possa argumentar, falar, e aí a maneira de falar importa muito. Eu vou cometer uma inconfidência aqui, tá, Tubino, mas eu acho que não nos compromete, né? Tanto eu e o Tubino, nós somos jogadores de beach tênis, né? E por que eu tô dizendo isso? Porque eu estava lendo uma análise de um psicólogo, pena que eu esqueci o nome dele para citar aqui, até porque não estava planejado dizer isso, e ele dizia o seguinte, né? O beach tênis essencialmente é um esporte de joga uma dupla contra a outra, né? E muitas vezes a dupla que está jogando junto, ela se deteriora, né? A gente sente isso na quadra, né? Ela se deteriora, né? Ela perde aquele elan, ela perde aquela energia. E vendo de fora a gente vê, perdeu o jogo, né? O jogo
Isso, né, a gente não precisa ficar restrito ao beach tênis, né? A gente pode ver nos esportes coletivos as coisas acontecem assim, a equipe murchou, né? E ele dizia que na maioria absoluta das vezes isso ocorre não é porque as pessoas disseram algo para outra, e sim o modo como falaram, né? Ou seja, o modo como tu tratou de um problema que aconteceu na quadra naquele momento e tu cobrou, tu lembrou, tu compartilhou com o teu parceiro, define o modo como ele vai receber essa mensagem e vai reagir a isso, né? Não sei se isso tem sentido dentro desse estudo aprofundado que tu fizesse sobre o tema. Muito, muito. E o engraçado é que o beach tênis, Sérgio, ele dá melhores oportunidades da gente repensar tudo isso aqui. Que é um esporte que exige uma sintonia fina de movimento, né? O gesto ele é muito preciso, né? Qualquer diferença no impacto da raquete com a bola muda totalmente o golpe, né? E para isso a pessoa precisa estar no seu melhor potencial, né? E a gente que joga sabe, né? Às vezes o braço encolhe, o movimento fica mais engessado, e é justamente por isso. Porque a gente não está tranquilo. Isso passa, claro, na interação que os parceiros têm ali dentro de quadra. Um parceiro tem que conhecer o outro, tem que saber como o outro é, saber como o outro vai reagir, uma sugestão, Sim. uma orientação. A regra geral, né, assim como a liderança hoje em dia, os estudos mais modernos, não é mais aquela liderança pela hierarquia, porque eu sou o chefe, porque eu que mando no final das contas. A liderança melhor aceita e mais efetiva e produtiva é aquela do exemplo, é aquela que o teu colaborador passa a te admirar, passa a realmente confiar em ti e passa a te seguir, não porque tu é o chefe, mas pelos atributos que tu tá mostrando. Então no beach tênis eu acho que é bem isso ali, um vai seguir o outro e um vai ser melhor em determinada característica e que tu tem que proporcionar que aquilo aconteça no jogo para ele ser melhor, e os momentos de correção tem que ser sempre em colaboração, né? Ou seja, a criação de um ambiente seguro que tu falava lá no início, e nós estávamos centralizados no Ministério Público, ela serve para qualquer espaço de liderança, né? Mas como é que a gente pode fazer essa ponte, Tubino? Ou melhor, antes de chegar na ponte, teria como definir, não sei se é exaustivo o rol, né? A gente costuma falar rol exaustivo, ou se é simplesmente referencial, as características essenciais de um líder em tempos modernos. O que um líder precisa ter? Eu já extraí o diálogo, capacidade de diálogo, tá bem. Criação de um ambiente seguro, tá bem. Mas como ele faz isso? Quais características ele precisa ter para fazer isso? Quando eu dei essa palestra, né, nós falávamos lá no início do trabalho, né, essa palestra que eu dou para os colegas que entram aí nas turmas novas, eu divido nas características, digamos assim, subjetivas que um líder tem que ter, então algo do líder propriamente dito, e aquelas ferramentas, aquelas ações dentro da promotoria, né? Então eu divido mais ou menos em dois aspectos. O líder, hoje em dia, estudando psicologia, administração, o que mais se diz importante desenvolver, e psicólogos, administradores, empresas gastam milhões perseguindo isso aqui. Na hora do recrutamento. Do recrutamento. Então, sem dúvida alguma, eu vou começar lá pela 4, que é mais fácil para nós aqui, gaúchos, né? Sim. Lá de tudo que a gente vem passando, enchente, passamos pela pandemia, né? Nós conhecidamente nos dizemos, e também foi assim, né? Sempre em fronteiras, em batalhas, então a capacidade de resiliência ela é indispensável, né? A resiliência é a nossa capacidade de superar adversidades. Fisiologicamente a gente tem isso, né, Sérgio? Fisiologicamente a gente faz uma musculação, né,
o nosso músculo dói um pouco, as fibras ali são lesionadas. E daqui um pouco o nosso organismo, olha a beleza que é o nosso próprio organismo, né? A inteligência, olha que anos de evolução para acontecer isso. Nosso próprio organismo cura, e mais que cura, ele aumenta aquela capacidade muscular para o próximo evento, né? Porque ele está vendo, pô, tem carga vindo aí que está, né, que tá muito grande. Então o nosso próprio organismo consegue de uma forma melhor te preparar para aquela carga que parece que não foi normal, né? Ou seja, e agora me surgiu uma questão aqui que eu queria compartilhar contigo. Ou seja, a gente tem que trocar a perda da confiança pela resiliência, né? Porque isso a gente vê nos esportes, isso a gente vê na nossa atuação profissional. O colega vai lá, faz um júri, perde. Vai lá, faz o segundo júri, perde. Vai lá, faz o terceiro júri, perde. Ele vai entrar no quarto júri pensando o seguinte, eu perdi 3 júris seguidos. É normal, natural. O que está acontecendo comigo? Ao invés deste pensamento que retira a confiança, ele pode focar na resiliência de aceitar aquilo que aconteceu para construir, seja uma argumentação, seja uma postura, seja um estudo melhor da causa ou com outra metodologia para mudar o resultado, né? Acho que isso é fundamental. E, na verdade, nós somos treinados automaticamente quando acontece uma sequência e a gente já, ao invés de sermos resilientes, nós perdemos a confiança naquilo que nós estamos fazendo, né? Exatamente. A tendência é retrair. O Kobe Bryant falava muito isso, né? Ele não falava assim, fiz um arremesso, errei. Ele dizia assim, fiz um arremesso, aprendi. Errei outro arremesso, aprendi. E claro, a gente divide para a maneira didática e de conhecimento, mas todas essas características aqui, elas têm um intercâmbio, né? Sim. Então a possibilidade de resiliência como um otimismo é essencial. Mas o que seria o otimismo? O otimismo ali é uma expectativa positiva para o futuro. Pô, fiz um júri, errei, perdi, vamos dizer assim, perdi. Tá, mas o que será que eu falei ou não falei, ou se adiantava eu falar mais coisa que foi decisivo? E aí eu me preparo para o próximo. Testo. Não deu certo? Testo de novo. Não deu certo? Vou até acertar. E assim acontece. A dificuldade, às vezes, no júri é que os jurados vão mudando, né? Sim. Mas o colega que vai ficar ali algum tempo tem essa condição de ir modulando o discurso, né? De ir interagindo com os jurados. Até mesmo a percepção corporal do jurado tu vai percebendo. E existem causas também, né, Sérgio? Tu que teve, né, causas que também são muito difíceis, né? Claro, que a probabilidade de absolvição e desclassificação ela é muito grande, sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas o importante é como otimismo, né? É tu tirar daquelas adversidades, né, a lição. Tu não perdeu, tu aprendeu. O que tu aprendeu? E né, quem é esportista sempre fala isso, né? A derrota ensina mais, né? Isso seria o capital psicológico positivo que hoje se busca no recrutamento de pessoas. No recrutamento de pessoas. A resiliência, o otimismo e a autoeficácia que eu estou lendo aqui. O que seria a autoeficácia? A autoeficácia eu sempre falo aí para os colegas, né? Quando a gente tem essas palestras, né? Eu não falo muito em autoeficácia, é uma crítica minha, né? Porque nós, promotores de justiça, eu me incluo nisso, né? Essa característica a gente tem bastante. A gente tem? A gente tem. Nós somos promotores de justiça, a gente tem uma crença forte nas nossas habilidades, nos nossos potenciais, a gente acredita bastante, por isso que às vezes uma absolvição, uma desclassificação mexe muito conosco, né? Porque nós temos isso até pelo perfil de carreira que nós escolhemos, né? A autoeficácia para nós ela é bastante expandida, né? Eu acho até, falando daí especificamente do Ministério Público, eu acho que a autoeficácia, a crença nas próprias habilidades para alcançar o sucesso, ela é quase como uma necessidade de sobrevivência, né? Exatamente. Porque pro membro do Ministério Público sobreviver dentro do sistema de justiça, ele vai ter que
acreditar de alguma forma nas suas próprias habilidades para estar ali, né? Porque senão não sobrevive, né? Exatamente. Então eu acho que fica, a gente diz, a gente tem bastante, mas a gente tem bastante porque é quase Darwin aqui, né? Vai selecionando os que tem porque vai precisar, né? Vai precisar no exercício da profissão. E é isso que eu menciono sempre, os colegas da carreira pública, os colegas de Ministério Público, e é isso que a sociedade espera da gente. Né? Não é na primeira derrocada que a gente vai desistir, a nossa missão é justamente essa, é de insistir. Né? Se nós pensarmos, nós somos parte, né, Sérgio? Parte. Então, vai ter a controvérsia, vai ter um embate, e no júri isso é mais evidente, é mais latente, e para as coisas mudarem, principalmente no jurídico, né, no nosso direito continental, né, recentemente a gente teve aqui o caso da Kiss julgado, né, existem momentos no direito que é oportunidade perfeita para inovação. Sim. Que é a oportunidade perfeita para fazer o diferente, para acrescentar, para fazer a dinâmica da evolução jurídica, né? E nós, como os juristas e dogmáticos, assim, temos muita dificuldade, que depois a gente pode falar na flexibilidade, que a gente fala de resiliência. É difícil, às vezes, a gente sair da caixa, né, Sérgio? É difícil. É difícil dogmar ali na dogma do direito, do jurídico, mas os tribunais decidem assim, a doutrina fala assada. Não, isso a gente já sabe, mas tem um sentimento maior nosso interior que diz, aquilo não está certo, não é justo. E essa linguagem que a gente aos pouquinhos tem que fazer mudar para evoluir, porque senão a jurisprudência e a doutrina é sempre a mesma. Sempre a mesma, né? Cabe a nós fomentar isso, né? E a gente precisa ter insights e resiliência, flexibilidade, autoeficácia, esperança. A gente tem que ter projetos. Projetos, né? E compartilhar isso com a equipe, né? Mas como se administra uma equipe, se tu tivesse que citar assim, uma forma, que não precisa estar restrito a uma habilidade, mas como se administra uma equipe para se mantê-la motivada, quando em verdade, pegando a tua observação lá do início, né, que eu achei muito pertinente, agora a gente pode desenvolver um pouco mais, entre aspas, motivações do serviço público nem sempre estão ligadas a uma produtividade melhor, a uma habilidade melhor dos servidores, ou dos próprios promotores, ou até mesmo a um comprometimento, né? Para não tornar, e explicando para as pessoas que estão nos ouvindo e que possam não entender direito o que nós estamos falando aqui, para não tornar as eventuais promoções e remoções totalmente subjetivas, a própria lei impõe conceitos, mas esses conceitos acabam nivelando, né? Acaba muitas vezes nivelando o ótimo servidor do bom, e o ótimo não se sente recompensado. Como se pode, como líder, trazer essa situação sem digamos assim, não ter o olhar para o bom, mas valorizar o ótimo, né? Valorizar aquele que está fazendo não só aquilo que se pede para ele, mas mais do que se pede para ele, né? Um cientista que a gente fala muito nas palestras, aí, que a gente fala muito do David Rock, né? Aí é o clima que a gente tem que gerar ali dentro do nosso setor, né? Da nossa promotoria, da nossa repartição, né? E também na iniciativa privada. Existem ali, eu digo assim, duas ferramentas muito importantes. Primeiro eu falo, né? Todos nós como seres humanos, nós buscamos sempre o reconhecimento. O reconhecimento é o que o ser humano sempre busca, né? A gente inicia falando de dinheiro, que é uma forma, né, de reconhecimento, claro. Mas no final das contas ela não é só. Não. É o carinho, é o amor, a receptividade, é o elogio, né? Então, o que eu falo, ontem mesmo eu falava com uma colega lá, a gente ficou horas falando, ela estava no plenário lá,
e deu tudo certo, né? Sim. Um plenário difícil, terminou tarde, aquelas defesas técnicas, né, que exploravam a subjetividade do réu, dizendo que ele fez o que fez porque foi levado aquilo, Sim. sabe? A colega chegava a falar, ai, Tubino, eu tô enjoada de ouvir Sim. isso, Sim. né? Sim. E essa é a nossa maior dificuldade em plenário, né? O que nos desgasta. Desgasta. Deu tudo certo, tal. E aí eu falei por último para ela assim, comemora com a tua equipe isso. Marca um momento. Marca um momento, um salgadinho, um discurso, um obrigado. Expõe para eles que foi uma grande vitória, porque o estagiário estava lá com ela até de madrugada. Sim. Né? O assessor ficou até Sim. tarde, tu entende? Sim. Comemora, produz. E nisso a gente tem ferramentas de comemorar as grandes vitórias, as pequenas vitórias. Nós aqui na carreira pública temos ali as portarias, eu viro e mexo, eu sugiro portarias, aí final de ano portarias de louvor, né? De reconhecimento. De reconhecimento pelo trabalho prestado. Sim. Porque, né, na carreira pública ali nós temos, né, em tese, né, a garantia do vencimento, mas no meio disso a pessoa pode dar algo Sim. a mais e tem que ser Sim. reconhecida por isso, né? Tem que ser Sim. reconhecida. Acho que nas promoções e remoções é um grande passo que a gente tem que dar, Sérgio, Sim. na nossa carreira. Sim. Tem que ter critérios de melhor análise, isso, senão fica só o tempo contando, que é importante. É importante, sim, é um dos fatores, né? A experiência, sem dúvida alguma, é só vivenciando, mas acho que, por exemplo, aqui, esses cursos têm que contar. Se fala muito hoje em dia em lifelong learning, né? Uhum. É qualidade de vida, tu passar a vida sempre aprendendo. Sim. Estudos hoje em dia de cognição, Alzheimer, demência, falam que aquelas pessoas que se mantêm mais ativas em aprendizado têm menores chances de Alzheimer e tudo mais. É qualidade de vida, tu tá sempre aprendendo, Sim. te capacitando, né? Sim. Então, dá para a tua equipe uma consciência de desempenho, com certeza, autonomia, compartilhe as decisões, pergunta o que tu acha Sim. sobre isso, meu assessor. Sim. Né? O nosso colaborador, o que tu acha? Escuta a ideia, né? Escuta a ideia, pô, às vezes vem coisas muito boas. Muito boas. E é sempre importante alguém de fora um pouco vendo aquilo, né? Isso. Eu costumava muito lá, a nossa colaboradora do cafezinho lá nos plenários, eu muitas vezes no meio do plenário, ô dona Fulana, o que a senhora tá achando aí? Ai, doutor, hoje, está difícil, hein, esse réu aí, olha... E ela te diz coisas que depois tu fala para os jurados. Tu sabe, Tubino, eu nunca me esqueço. Eu fazia, assim como tu, fazia aquela sequência de júris lá em Alvorada, né? Eu, num tempo um pouquinho mais antigo, eu fazia uma sequência de júris lá em Canoas. E uma vez eu tive um júri que o ex-marido queimou a mulher. E para mim era um júri muito tranquilo. Claro, ninguém tinha visto ele queimar a mulher, mas tinha as ameaças. Ele foi encontrado nas proximidades da casa dela com o corpo dela queimando. Havia uma suposta confissão dele para a filha. Para mim era um caso muito, mas muito tranquilo. Então eu fiz o júri e quando nós fomos para a sala secreta, o oficial de justiça chegou para mim e falou o seguinte, vê bem, achei muito inteligente da sua parte. E eu falei, o quê? Antes da votação, né? O senhor ter deixado nas mãos do jurado decidir. Eu falei, mas como? Eu não deixei nas mãos do jurado decidir? Não, eu vi que o senhor estava um pouco... Ele acompanhava sempre meus juízes. Eu vi que hoje o senhor estava com dúvida, né? O senhor não forçou muito e deixou na mão... Aí eu me apavorei. Eu pensei o seguinte, olha, eu vou perder esse júri, né? Se a impressão dele foi essa. E tu sabe, Tubino, vê a impressão de alguém de fora que acompanhava meus júris com frequência, sabia meu estilo. Por alguma razão eu mudei meu estilo, foi muito mais pela soberba do que para qualquer outra coisa, porque eu não tinha nenhuma dúvida que ele era culpado e não tinha nenhuma dúvida que sairia a condenação. O júri foi 4-3. Um júri que era tranquilo foi 4-3. Então tu vê, às vezes as pessoas... E se tu me perguntar hoje, ou me perguntasse na época, mas o que tu fez diferente, eu não sei te dizer. Talvez ele soubesse. Então isso, como a visão de alguém que está de fora, né, acrescenta muito
né? E isso na liderança, isso não é um líder inseguro, ao contrário, é um líder seguro, ele mantém o poder da decisão, que é o ônus dele, ele não pode delegar o poder da decisão, que é o ônus dele, mas ele escuta antes, né? Humildade, né? Humildade, né? Os grandes líderes da história ali se caracterizam muito pela humildade, pela simplicidade. Essas grandes empresas que prosperam, tu pode observar, elas se preocupam com o bem-estar dos seus colaboradores. Elas dão o propósito, elas dão a meta, mostram para eles por que é bom fazer aquilo. E eles compram essa ideia e passa a ser parte da vida deles. Então, se a gente não souber como tá em grupo, e principalmente, olha as horas, né? Os estudos sobre a ciência do trabalho, né? Hoje em dia, ainda, o trabalho para nós ocupa a diretriz maior das nossas vidas. Verdade. A gente programa o nosso dia em função do trabalho. Depois do trabalho eu vou lá não sei o que. Antes do trabalho, meu nome eu sou Marcelo Tubino, promotor de justiça. Né? Então, olhem o peso, se a gente não souber como melhor se comportar, como ter um ambiente bom, a gente passa, olha, eu sempre calculo isso, agora me fugiu da memória, mas quanto tempo a gente passa trabalhando, né? É verdade. Então, se a gente não tiver um bem-estar nisso, se fala muito, né? Antigamente se falava muito, ainda se fala, né? Em comorbidades, né? As causas da doença, né? Hoje se passa a falar muito na psicologia moderna, se fala isso, na psicologia positiva, né? Se fala muito em covitalidades, né? Que características são importantes para um bem-estar, que nem aquela música, né? É preciso saber viver, né? Como é que a gente vai viver melhor? E isso é o líder, muitas vezes, que detecta dentro da equipe, né? Sim. Ou seja, claro que é um desafio enorme hoje em dia, inclusive pela vinda há bom tempo, desde que regrado, né, do trabalho remoto, que é um avanço, sem dúvida, pelo menos na minha opinião, mas ficou mais difícil, né? Sim. Ficou mais difícil detectar o que está acontecendo pelo remoto, né? Ficou mais difícil conhecer os teus liderados pelo trabalho remoto, né? Alguma técnica para superar essa dificuldade de hoje em dia e exercer uma liderança mais plena? E se tu pudesse, que eu achei muito, muito interessante, aquela parte que tu fala já falamos aqui um pouco, né, indiretamente, mas agora mais objetivamente em relação a ela, da escuta ativa e do feedback. Esses tempos a gente se reuniu com o pessoal do biomédico, né? Aquela constatação de sempre, né? Hoje em dia a saúde mental vem muito à tona, a hiperestimulação pelas telas, né? Agora a gente está na elaboração aí de regras um pouco maiores, né, sobre mídias e crianças e adolescentes, né? O que chama mais atenção, a gente fica sempre hiperestimulado, a informação é muito fácil, quando a gente vê, a gente rodou todo o negócio do Instagram. É verdade. E passou horas ali, minutos, né? E aquela dopamina, e quando vê o que a gente precisa se concentrar, a gente não consegue. Não faz. E aí essa psiquiatra falou assim para nós, às vezes o que importa é quando tu encontrar o teu colaborador, oi, tudo bem? Sim. Como é que tu tá? Oi, tudo bem. Isso. Eu não sei se é verdade ou não, tá? Mas eu ouvi essa informação. Quando o Rolling Stones vinha fazer um show, mas eles estavam no Brasil e por isso essa informação circulou, o staff era mais ou menos de 500 a 600 pessoas, com alguma variação. E o Mick Jagger sabia o nome de todos. Ele chamava... Talvez, se ele soubesse o nome de todos, eu acho que até era um exagero na informação, mas que ele soubesse de 70%, 60% e chamava pelo nome. A diferença que isso faz, né? Muito. Quando tu é chamado pelo nome, né? Muita. Esses tempos eu, por questões, né, vicissitudes da vida, eu fui acompanhar umas audiências ali
E me chamou muito a atenção um promotor de justiça que chegou a vítima, chegou a testemunha super exposta ali e tal. O promotor de justiça, ele se levantou ali do lugar dele ali, foi lá e ajudou a vítima, a testemunha ali a sentar, assim, puxou a cadeira, né? Esse gesto faz muita diferença, né? Ela vai ali, vai se sentir um pouco mais segura, vai falar ou não vai falar, mas enfim, alguém foi ali e deu o sinal. Isso é importante, porque quando a gente está falando em liderança, né, com um foco amplo, mas também com um foco dentro do Ministério Público, né, e a liderança naturalmente ela é exercida pelos promotores nas promotorias. E talvez eles estejam nos ouvindo, ou quando estiverem nos ouvindo, estão pensando o seguinte: puxa, mas mais um encargo, né? Então agora eu tenho que me capacitar também em liderança. Não, na verdade, quando se fala em técnicas de liderança, e tu me corrige se eu estiver equivocado, elas são, na verdade, gestos simples, não é nada muito elaborado, é só trazer a consciência que daqui a pouco um gesto como esse que tu citou faz uma diferença, um oi, tudo bem faz a diferença, tá tudo bem hoje faz a diferença, o chamado pelo nome, um reconhecimento faz toda a diferença, né? São gestos naturais, né? Não são encargos que para se cumprir se precisa grandes esforços. Não, basta estar na nossa consciência, né? Basta ser incorporados nas rotinas institucionais, né? E como se cria uma rotina institucional nessa linha também é um desafio enorme, né? O hábito, né, depois de consolidado, por isso hábito, né, requereu antes muita repetição e até em desconforto às vezes, né? No início a gente gasta um pouco mais de energia fazendo coisas um pouco diferentes, e a gente sempre aconselha, olha, não muda, a minha esposa fala muito isso, né, olha, não muda tudo de uma vez, muda aos pouquinhos, vai incorporando um pouquinho, que daqui um pouco aquilo fica ao natural. A gente que lida muito ali com os colegas do júri, né, beligerantes, né, que tem que mostrar firmeza, né, que ali tem certos momentos que tu tem que ser realmente mais firme, e às vezes a nossa dificuldade de virar essa chave com as equipes, sim, né, que a gente tem que ser mais colaborador, né, tolerante, né, ali a gente fala muito para eles, né, porque tu fala assim às vezes, mas que mimimi é esse aí, Tubino? Que coisa é essa? Eu falei, cara, isso daqui assim, tu já sabe. Sim. É só organizar. É só organizar. É só organizar e às vezes tentar repetir um pouquinho. Então, eu gosto muito de uma frase que é trazer do inconsciente para o consciente, né? A gente já sabe, mas só traz para o consciente, torna consciente o conhecimento, né? Isso. Tubino, e a escuta ativa e o feedback? São ferramentas indispensáveis ali, principalmente para a gente criar um ambiente com senso de justiça. Existem servidores, funcionários, colegas, né, que a gente tem maior, menor afinidade, enfim, é sempre importante, mas a gente sempre tem que tratar todos iguais, deixar uma comunicação muito clara daquilo que se quer, daquilo que se pretende, das expectativas. Isso tem que estar muito alinhado. Eu tenho o hábito de ir lá no centro de apoio do júri, e tinha em outras promotorias que eu passei, de ter reuniões frequentes. Nem que seja 2 minutos, quando tu chega ali, ô pessoal, tudo bem? O que tem hoje? Como é que estamos? Tem isso aqui, tem isso lá, combina assim, combina assado. Ali tu alinha todo mundo, tu ouve todo mundo, né? Até o estagiário, Sérgio. Traz o estagiário. Isso é escutativo. Aquilo que nós conversávamos, ouvir o que a pessoa tem para te trazer. Ouvir, tu não precisa concordar, e tu vai dizer porque sim, porque não, mas ouve. Ouve, porque por detrás daquilo tem uma causa. Ouve. Se está certo, se está errado, vocês vão debater depois, né? Trata todos muito iguais na medida das suas diferenças. A gente sempre... E dá autonomia, fortalece os relacionamentos ali entre eles. A gente sabe, né? Ali é um ambiente profissional. Se a pessoa quiser só chegar ali e trabalhar, vai só chegar ali e trabalhar. Mas se tu conseguir, de uma certa forma, tornar aquele ambiente mais... E o que é importante, Sérgio, hoje em dia, e é muito difícil para nós que estamos sempre ali na linha de frente, né?
o bom humor é indispensável. Tu ficar rindo toda hora, mas é encarar como otimismo as coisas difíceis como oportunidades de aprendizado. Isso é fora de série, Sérgio. Isso é fora de série, assim. Tu tem muito isso. Tu é muito otimista, assim. Tu é muito resiliente. Então, são coisas que os colegas naturalmente vão desenvolvendo. E é engraçado que a gente vê determinados momentos de estacionamento, justamente isso. Puta, veio uma lei assim, mas que coisa, mas que tal, não dá mais para trabalhar, não sei o que. Mas a lei é boa até, né? Mas daí, cara, o que vou fazer agora? O que vou fazer? Tu sabe que isso aconteceu recentemente, e aconteceu comigo, eu até não sei, nunca... Depois eu até não sei qual é a opinião dos colegas a respeito, né? Mas quando mudou por uma decisão do STJ, a possibilidade de oferecimento de ANPP, antes era somente antes do oferecimento da denúncia, né? E depois o STJ disse, não, até a sentença tu pode oferecer. Eu achei ótimo. E a visão inicial do Ministério Público como um todo foi que era algo prejudicial, mas não era. Porque o que seria prejudicial, né, Tubino, é o modo como a gente encara as coisas. O que seria prejudicial é se tirasse a legitimidade do Ministério Público em oferecer o NPP. Mantendo na mão do Ministério Público, era mais uma possibilidade para o promotor, ao final de uma instrução que não saiu exatamente como se achava que ia sair, oferecer uma medida despenalizadora, se fosse o caso, né, a fim de evitar uma impunidade plena. Então, muitas vezes, quantas reformas do júri eu já passei e já ouvi que tinham acabado com o júri, que era impossível agora, e nunca mudou nossos índices de êxito no júri, né? Nunca mudou. Então, esta visão otimista, nós temos que carregar, né? Não é uma visão fora da realidade, mas é tentar extrair do que nos acontece, né, alguma ponte, algum aprendizado que nos torne melhor, né? Quando a gente conversava muito sobre esses problemas que nós enfrentamos, ainda mais, né, promotor de justiça, e muitos ali lidam com a vida e a morte, com a doença, com o desespero, né, com a tristeza, né, olha a carga emocional cada plenário, né, Sérgio, olha que carga emocional, né, então, quando a gente estuda o otimismo, é como tu muito bem falou, não é o cara ser o bobo alegre, assim, e até se colocar em risco, isso é perigoso, né, mas é tu encarar aquela situação adversa como uma nova oportunidade. E quando a gente estuda na administração, na gestão, é engraçado. E é a nossa evolução, é da onde o ser humano veio, o Homo sapiens veio. É na adversidade que a gente sempre evoluiu. Sim, porque é a tendência a gente ficar na homeostase, o nosso cérebro, o nosso organismo, o ser humano, se deixa, ele fica ali, sem gastar muita energia e tal. Mas a dificuldade é o salto que a gente dá. A dificuldade é a maneira que a gente tem de superar e melhorar aquela situação. Sim. Então, eu me digo às vezes muito otimista, né? Recentemente tivemos aquele julgamento. Eu sou tu é muito otimista e resiliente. Tu é muito otimista e resiliente. O julgamento que teve agora há pouco, né? Do caso Kiss, né? Que eu acredito que para o Ministério Público, para a sociedade como um todo, para as vítimas, né, mexeram no apenamento, né, reduziram, né, e igualaram um homicídio simples ali, o cara pega, dá um soco na cara a alguém, mata, é condenado por homicídio, é uma pena igual. Pena igual. Do que 200 e poucas vítimas, né? Foi ruim realmente ali, acho que a gente tem um momento que ali que tu realmente tem que expor aquela emoção, né? Faz parte, nós somos nós, né? Aquele sentimento vem automático, mas depois a gente já tem que um processo de racionalização. Vai ser uma excelente oportunidade, né? Primeiro porque mantiveram a soberania, isso já foi uma grande conquista, né? Finalmente entenderam a soberania ali do...
mas vai ser uma grande possibilidade da gente talvez alargar, rediscutir esses vetores da pena, que só se pensa no réu em vetor da pena, né? Então ali que se falou muito das vítimas, né? Que jamais o comportamento das vítimas pode vir em desfavor, no máximo neutro, para o réu, mas não tem nenhuma lei que fala isso. Verdade. É uma construção doutrinária, jurisprudencial, que a gente vem repetindo, às vezes sem um juízo crítico, mas essa é uma boa oportunidade, uma diferente oportunidade que talvez a gente possa ampliar esse conceito na jurisprudência. Discutir esse conceito. Isso, e a gente é MP para isso. Com um caso que nós, óbvio, todos os gaúchos, todos os brasileiros, todas as pessoas do mundo, acredito, não gostaria que tivesse acontecido, claro, né? Para nós seria muito melhor não tivesse acontecido, mas aconteceu. Claro. E então é um caso paradigmático que pode, infelizmente, né? Porque a gente não gostaria que tivesse acontecido, mas contribuir para um avanço da jurisprudência, né? Tubino, e o feedback? A gente não pode, a gente não pode encerrar sem essa tu compartilhar com a gente a importância do feedback, né? E como ele deve ser feito e como ele não deve ser feito, né? O feedback, que bom que tu me lembrou. Eu diria, esses colegas que estão nos ouvindo assim, o que tu tem que gravar dessa conversa aqui? Cara, feedback é a melhor, talvez a maior ferramenta que a gente tenha na gestão, na liderança, assim. Feedback é a capacidade de tu dizer para o teu colaborador, para o teu colega, né? Expor as expectativas. Começa sempre dizendo os pontos positivos. Olha, tu tem um trabalho assim, teu comportamento é assim, é muito bom, tu fizeste um baita trabalho aqui, mas o que tu acha de talvez aqui essa parte a gente substituir por aqui, porque eu penso que se a gente não substituir vai dar para entender que é outra coisa. O que tu acha? Pode ser. Porque eu penso assim, que se tu botar assim, depois quem vai ler vai perceber assim, não vai perceber assado. O teu trabalho é muito bom, né? Mas acho que a gente talvez possa melhorar um pouquinho aqui para evitar tal coisa. E aí ele vai te ponderar, tu vai criar um canal de diálogo, vai deixar ele encorajado, daqui um pouco tu tá equivocado, ele vai te ponderar, tu coisa, mas é mesmo, tal, né? E como promotor de justiça, por melhor assessoria que se tem, às vezes o dia a dia é só tu que vai dizer o que pode ser melhor ou pior, né? Aquela experiência na prática, né? A gente fala muito do conhecimento acadêmico, científico, que é importante, sim, é sempre importante, mas a gente nunca pode deixar de lado o conhecimento empírico ali. É o dia a dia, é a prática, é ali que tu sente, é ali que tu modula a tua emoção, o teu comportamento, e ali é só quem está ali para saber. Então o feedback, ele tem que ter a escuta ativa, tem que ter a compreensão, e a ideia central é fazer com que aquele teu colega, aquele teu colaborador não se sinta ameaçado, não se coloque numa posição reativa, porque daí a gente, né, aciona todas aquelas outras áreas mais animalescas do que racionais, e aí a gente não progride. Então por isso que tu tem que começar, tu não vai começar, mas o que é isso aqui que tu fez? Né? Não tem como tu começar uma conversa assim, né? Não tem. Então, e acho que isso é em tudo na vida, né? A gente fala muito linguagem não violenta, enfim, que as primeiras, mas que mimimi é esse? Mas os detalhes é que no final vão fazer toda a diferença. Porque na verdade a gente tem que abandonar a ideia, né? E não só na gestão de lideranças, penso eu, mas na questão dos relacionamentos humanos, que a avaliação da pessoa é a mesma avaliação que tu tem sobre o mesmo fato, né? E por isso o feedback. Me chamou muito a atenção, por exemplo, lá no curso que tu dava, uma colega que disse o seguinte, que quando ela passou para ser promotora aqui no Rio Grande do Sul,
a colega dela ali da assessoria, eu estou simplificando a história para ilustrar o exemplo, mas a colega dela da assessoria pensou que ia ser alçada para a posição de chefe. Só que o chefe não gostava do trabalho da colega, mas nunca tinha dado o feedback para ela que não gostava. E quando veio entre aspas, a ausência da promoção, ela se sentiu totalmente surpresa, traída, uma expectativa não atendida. E aí, onde é que estava o problema, né? Estava, com certeza, o problema digamos assim, no trabalho dela, que não estava atendendo as expectativas para se tornar chefe do setor, mas também estava na chefia, que nunca tinha dado a ela a oportunidade de melhorar, né? E nunca tinha dado a ela o feedback no sentido de que, olha, assim não está dando. Então, é por isso a importância do feedback, né? Isso. É por isso que nós temos que, de uma certa forma, cultivar institucionalmente essas conversas positivas, que nada mais são do que um ajuste do trabalho. Bom, aí, com todas as oportunidades, não deu certo, o chefe fica muito mais legitimado a tomar decisões até radicais, né, do que aquilo que daqui a pouco sai do 0 para 80, né? Exatamente, é criar uma comunicação clara. Todos que estão à tua volta têm que saber claramente o que tu quer, qual é o propósito daquilo, qual é a meta a se chegar, que todos tenham a mesma capacidade de chegar e conversar contigo, né? Tu não pode nunca te colocar muito acima do teu ambiente de trabalho, porque tu faz parte, tu coordena aquilo ali, né? Tu gerencia aquilo ali, e a responsabilidade que tu tens com teus colaboradores, ela é imensa, não do ponto de vista só emocional, mas reflete muito na eficiência do trabalho e o que é mais legal, na qualidade de vida de todos, né? Na qualidade de vida de todos ali, né, Serginho? Sim. E aí eu sempre, esse estudioso, né, fala muito sobre isso, né, que na verdade é isso aí, né? Quanto melhor a gente se conhece, mais fácil de liderar e gerenciar os outros, né? Na verdade, a gente sempre fala sobre isso, né? É, exatamente isso, né? E tem um ensinamento que eu acho que para a liderança é fundamental, que vem do budismo, né? Eu não posso controlar meus sentimentos, mas eu posso controlar minhas reações que eu tenho em relação a esses sentimentos, né? O que é uma verdade incontestável, né? Mas claro, né? Precisa de treinamento, precisa de disciplina, não é da noite para o dia, né? Às vezes nós precisamos também de alguns escapes para colocar para fora aqueles sentimentos ruins, né? Mas não precisa ser muitas vezes na gestão de equipe, né? Não precisa ser muitas vezes no momento de um feedback, não precisa ser muitas vezes num momento em que aquilo que é o nosso objetivo, ou seja, a melhoria, o aperfeiçoamento da nossa equipe, aquele sentimento naquele momento vai gerar um ambiente de insegurança institucional, insegurança no trabalho, né? Então é essa percepção que o líder tem que ter, né? Exatamente, comunicação clara, todos conhecendo os propósitos, não pode o líder combinar uma coisa lá com um lá, que o outro não sabe aqui, que daí daqui a um pouco vai haver colisão, né? Então tem a comunicação clara, né? E acima de tudo o propósito, né? Eu falo para os colegas novos, nós temos uma grande, uma vantagem. Nós somos pagos para fazer o bem, né? A gente recebe para isso, né? Claro, o bem é subjetivo de cada um, né? Mas olha só que legal, né? Pô, a gente é pago para fazer o bem, né? Então, aproveitem isso, né? Desfrutem. Bom, eu, particularmente, ficava conversando mais 2 horas contigo, né, Tubino? Mas o formato do podcast exige que eu encaminhe para o encerramento. Então, eu estive aqui hoje com o promotor de justiça, meu amigo, né? Marcelo Tubino Vieira, pós-graduado em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização, e já colocando em prática dentro do Ministério Público todos esses conceitos, todo esse estudo, todo esse aperfeiçoamento funcional e técnico que o teu esforço, né, te proporcionou.
Tubino, muito obrigado pela tua presença, tá? Foi muito boa a nossa conversa e eu espero que as pessoas que nos escutam também tenham aproveitado as tuas lições, porque efetivamente elas trazem conceitos que se pode colocar na prática hoje, daqui 1 hora, amanhã, e com certeza isso vai melhorar a gestão de lideranças e a gestão de equipes dentro do Ministério Público. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição de todos vocês. Tá. Um grande abraço a todos. Obrigado, Tubino, pela tua disponibilidade. Este foi mais um episódio do CEAFcast. Acompanhe também as novidades no nosso canal do YouTube e no Instagram.